Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a este nosso momento de reflexão espiritual. Hoje nós iremos estudar e refletir sobre não julgar os criminosos. Isso está lá no capítulo 11, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também vamos analisar, vamos conversar sobre o livro Pão Nosso, no capítulo 50, que é Preserva-te a ti mesmo. São duas reflexões importantes na noite de hoje para que realmente possamos entender o fato de pararmos os julgamentos e entender de uma vez por todas a necessidade de preservar a nossa atitude do bem perante a comunidade em geral, perante aquilo que realmente faz valer a pena, que é o nosso entorno, o ambiente onde a gente está. Então, fazer este movimento para realmente mudar e transformar os ambientes em que a gente está. Lembrando sempre que o primeiro ambiente que a gente precisa alterar é o nosso ambiente interior, é a nossa forma de ver e refletir. Aí a GCR chegando aí neste momento para o nosso encontro. Seja muito bem-vinda, GCR. Por favor, abra o seu microfone e fale com o pessoal aí que está nos acompanhando na noite de hoje. Boa noite, Sandro, como vai? Bem, e você? Tudo bem. Que bom, que bom. Fico muito feliz que estás por aí hoje. Então, sem mais delongas, então, vamos iniciar o nosso culto desta noite, fechando levemente os nossos olhos, nos colocando na melhor posição possível, serenando a nossa mente, o nosso pensamento, a fim de que façamos essa ligação, então, com o nosso coração, o nosso espírito, nos ligando ao alto, nos conectando com os nossos mentores, anjos guardiões, e esses espíritos que nos acompanham no decorrer da vida, para que nos liguemos a essa egrégora de luz, neste universo infinito que Deus nos proporciona. Pai amado, somos aqui agradecidos por este momento, por esta presença, pela presença de nossa amiga Jessiara, de todos que aqui estão para acompanhar este momento de reflexão, este momento de oração que dedicamos para nós, esse momento onde nos encontramos contigo e refletimos sobre aquilo que realmente vai em nosso coração, nossa mente, para que possamos, de uma forma bem breve, bem tranquila e serena, nos ligarmos a Ti e fazermos com que a Boa Nova seja realmente aplicada em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela semana que tivemos. Obrigado por todas aquelas oportunidades de vivência e convivência com todos que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, por permitir que o sol, que a chuva, que o vento, que o clima se faça presente em nossa vida. Obrigado, Senhor, por permitir que ao levantarmos possamos encostar os pés no chão quando tantos não conseguem. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, por esta luz que nos ilumina. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos proporcionado ao longo de nossa jornada, que muitas vezes não dedicamos um milésimo de segundo para lhe agradecer. Por essa e por tantas outras falhas que cometemos ao longo do nosso dia a dia, o nosso muito obrigado por permitir que tomemos consciência da nossa vida, de nossa pequenez, e que estamos aqui, nesta jornada da vida, para evoluirmos num aspecto moral, evoluirmos no nosso aspecto mental, no nosso aspecto emocional, cuidando do nosso corpo físico, para que essa roupagem a qual o Senhor nos emprestou possa ser o veículo para fazer a grande transformação do nosso espírito e da nossa mente. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Pai, pelas companhias, de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Pedimos ainda, Senhor, que abençoe todos aqueles irmãos, irmãs, pais, filhos, que vão em nosso coração e nossa mente, a todos aqueles que nos acompanham na noite de hoje, e todos aqueles que dedicam um tempo para servir a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Que assim seja. Vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14. Caridade para com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862. A verdadeira caridade é um dos ensinamentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo através de Jesus. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina,
Deve existir uma completa fraternidade. Recebam os infelizes e os criminosos como as criaturas de Deus, para os quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia, desde que se arrependam, do mesmo modo que é dado a todos os que cometem faltas contra a sua lei. Muitos deveriam saber que são mais culpados do que aqueles para os quais recusam o perdão e a compaixão. Na maioria das vezes, eles não têm consciência da existência de Deus, ao passo que vocês têm. É por isso que será pedido menos a eles do que será pedido a vocês. Não julguem, não julguem, meus queridos amigos, porque o critério que usarem para julgar o próximo, o critério que usares para julgar o próximo será usado ainda mais severamente para julgá-los. E todos têm necessidade de indulgência para as faltas que cometem com frequência. Existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste em apenas dar esmola e nem nas palavras de consolo que acrescentam. Não, não é apenas isso que Deus exige de vocês. A caridade divina, ensinada por Deus, consiste em ser sempre bondoso para com tudo aquilo que diga respeito ao próximo. Todos podem praticar essa virtude sublime, como muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, de consolo e de encorajamento. Essas palavras poderão conduzir essas criaturas ao Senhor. Estão próximos os tempos em que grande fraternidade reinará na terra. A lei de Cristo é a que regerá os homens através do equilíbrio, da esperança, conduzindo as almas a moradas mais felizes. Amem-se como os filhos do mesmo Pai. Não façam distinção para com os infelizes, pois Deus quer que todos sejamos iguais. Por isso, não desprezem ninguém. Para servir de ensinamento, Deus permite que grandes criminosos estejam entre os homens. Brevemente, quando todos praticarem as verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários. E assim, todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores, de acordo com suas tendências. A verdadeira caridade está em socorrer os criminosos com sua prece. Não se deve falar de um criminoso. É um miserável. É preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deve falar. O que Jesus, que é nosso modelo, diria se visse um infeliz desses a seu lado. Além de lamentar a sua situação e considerá-lo um doente digno de piedade, ainda lhe estenderia a mão. Na verdade, ainda não estão em condições de fazer o mesmo, mas ao menos podem orar por ele, dando assistência a seu espírito durante o período em que ele ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orarem com fé. Lembre-se de que tanto o homem de bem quanto o criminoso são nossos próximos. Assim, a alma desnorteada e revoltada do criminoso também foi criada para se aperfeiçoar. Então, ajudem-a a sair da situação ruim em que se encontram e orem por ele. Que assim seja. Aqui ele enfatiza a necessidade de praticarmos a caridade com aqueles que ainda estão na inconsciência e cometem erros e crimes. Pede para que nós não os julguemos, porque assim como julgamos, seremos julgados. Então, com o mesmo olhar de indulgência que nós solicitamos que seja direcionado para a gente deve direcionar para aqueles que ainda estão cometendo esse tipo de delito, né, de crimes. E aqui ele fala que Deus nos ama indistintamente, e que se nós somos filhos dele, nós não devemos fazer esse julgamento por nós mesmos e essa diferenciação no tratamento. Se a gente não consegue ainda estender a mão como Jesus fez, a gente pelo menos pode estender as nossas orações, orar por aqueles que se encontram em situações ainda de comprometimento moral e espiritual, né?
assim como nós também já estivemos em alguma fase de outras existências e não nos lembramos. O Ricardo fala muito isso, que se hoje a gente está aqui numa condição melhor, é porque não faltou corações bons e puros que oraram por nós. Então, a forma que a gente tem de retribuir é essa, orar por aqueles que a gente vê que ainda não conseguiu evoluir, que ainda está na erraticidade, que ainda está cometendo, né, atitudes que comprometem a sua evolução. Cada um vai ter seu tempo. E se eles não atingirem isso, eles serão direcionados para outras esferas de acordo com o seu adiantamento moral, as suas atitudes, né? Então, não nos cabe o julgamento, a separatividade, né? Nos cabe orar e contribuir para a evolução dos outros seres, assim como nós recebemos isso, essa dádiva. Uhum. Verdade. E uma prática interessante da caridade, uma característica interessante da caridade, que me chamou a atenção no texto que você leu, foi justamente o fato de que, para sermos caridosos, é extremamente necessário que sejamos bondosos, né? O bondoso e não bonzinho, né? O bondoso no sentido, assim, de olhar para os equívocos nossos e dos demais irmãos que estão à nossa volta com um olhar de compaixão, um olhar de empatia, né? Porque nós, muitas vezes, por mais que não sejamos criminosos nessa existência, em algum momento da nossa vida, nós acabamos falhando, nos equivocando em diversas áreas. E é muito fácil para a gente perdoar e ter compaixão com alguém do nosso meio, da nossa família, do nosso círculo de amizade. Mas quando a gente vê e se compadece com situações de criminosos, de pessoas que estão longe do nosso convívio, mas que praticam esses atos criminosos, né? Porque o crime ele é criminoso porque o cidadão, a pessoa em si praticou um ato que foi contra a lei de Deus e foi contra a lei dos homens. Por isso que ele se transformou em um criminoso. Isso se dá através da ignorância espiritual e o seu aperfeiçoamento moral. É como você disse, em outras existências, certo? Nós recebemos o amparo, a bondade de muitas pessoas ao recebermos a energia da oração. Mas a gente não sabe quem é que são, porque são pessoas que fizeram esse movimento, certo? Anonimamente, assim como nós, ao praticarmos a caridade, ao orarmos por todas essas atrocidades que nós temos no nosso mundo, por exemplo, quando a gente faz uma oração pedindo em prol de que acabem a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, acabem as discussões em cima da discussão sobre os aspectos religiosos que se dá no Oriente Médio, nessas coisas, é pedindo justamente para Deus e colaborando com essa egrégora de luz para que aquela egrégora densa e cinzenta que paira sobre aqueles seres humanos que estão nessas regiões possam ser amenizadas. Porque entre todos aqueles povos existem aqueles que não são criminosos, que são pessoas do bem, assim como nós, e que estão lá lutando pela sua própria sobrevivência. Então, quando nós fizermos este movimento de, ao orarmos, dedicarmos algumas frações de segundo, intencionando que a nossa oração vá para as pessoas que são menos felizes, certo? Nós estamos contribuindo drasticamente com essa egrégora de luz, espalhando essa egrégora de luz, fazendo com que a energia densa desses lugares se torne menos densa. Porque a partir do momento que uma fissura se dá nessa densidade cinza, que entra um raio de luz naquele ambiente, automaticamente esse raio de luz se expande, e aí isso vai aumentando cada vez mais e rachando cada vez mais essa nuvem densa, fazendo então com que as pessoas, os espíritos que estão passando a sua existência nessa condição, passem a terem os seus corações melhorados, sendo atingidos, sendo realmente impactados, né? Com essa energia de luz e de amor que Deus nos permite que a gente faça através dessa oração. Então, eu faço um adendo aqui, eu sou espírita,
né? Mas eu também sou reikiano, também sou mestre de reiki. E dentro dos princípios do reiki, que não tem nada a ver com religião, tá? Que não tem nada a ver com filosofia a religiosa, e sim com uma filosofia de vida, mesmo uma prática contínua de bem-estar, o último princípio é eu sou bondoso, só por hoje eu sou bondoso, né? São 5 princípios que pautam a nossa ligação com a energia universal do Reiki, certo? Mas todas elas estão pautadas em cima das verdades de Deus, que são, só por hoje, sou grato, confio, trabalho honestamente, sou bondoso, sabe? São princípios que fazem com que nós tenhamos essa função de realmente propagar a energia do bem, propagar as coisas que Deus nos proporciona para que a gente faça a diferença na vida. Primeiro da nossa vida. Primeiro da nossa vida, né, Gê? Depois, na vida das pessoas que nos cercam. Porque é assim, sabe? Deus nos planta, né? Semeia, bota a nossa semente num pântano, e é nesse pântano que a gente vai se transformar na melhor flor, na melhor paisagem possível, no meio daquele pântano. Então, que sejamos capazes de irradiar essa luz, irradiar essa beleza, esse amor, essa coisa, partindo do pressuposto que nós estamos melhorando, nos aperfeiçoando moralmente, para assim depois fazer essa irradiação, né? Porque é assim que funciona, essa propagação de luz. Sim. Queres fazer mais algum comentário? Não. Não? Então, seguindo do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? O item, capítulo 50, preserva a ti próprio. Jesus disse lá atrás, né, lá nos primórdios, vai e não peques mais. Quem escreveu isso foi João, no capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa... Ele fala do apedrejamento da mulher adúltera, né? Como? Isso que Jesus falou para a mulher adúltera que estava sendo apedrejada, que seria apedrejada. Na verdade, ela está sendo julgada, né? Isso. Julgada pelos fariseus, saduceus, enfim, daquela época, né? Apontando ela como uma criminosa. Sim. Né? Porque naquela época, aquela função que ela desempenhava não era vista com bons olhos. Não que hoje seja. Mas, né? Enfim, era muito mais, na cultura daquela época, era muito mais banida, né? Na verdade, não era só pela questão da mulher com relação à prostituição, era qualquer erro, qualquer pessoa que cometia algo que fosse contra as leis da época, né? A questão da Torá e tal falava, né, justamente do apedrejamento desses criminosos. O próprio Jesus e seus discípulos foram apedrejados dentro do templo. Então, sim, eu só estava contextualizando aonde, em que ocasião Jesus usou a frase. Sim, tudo certo. Estava explicando que foi nesse trecho da Bíblia. Uhum, perfeito. Então, seguindo com a leitura. A semente valiosa que não ajuda pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribui forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utiliza cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeita na dosagem e na oportunidade que lhes dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guarda o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usa os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria velocidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao progresso regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vá e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo.
o médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Profunda essa leitura, né? Quando ele diz, nesse contexto que nós inicialmente falamos, com relação a vai, não peque mais. Jesus nos dá a oportunidade de nos dar a cura. Ele nos dá a cura a todo momento, por ser misericordioso e bom. Ele nos cobra, ele pede que nós reparemos 1% daquela nossa falha, daquele nosso equívoco. Mas quando a gente repete o ciclo interminável de equívocos, ao invés de nós estarmos beneficiando a nosso aperfeiçoamento moral, nós estamos apregando cada vez mais inconsequências na nossa jornada. Porque tudo aquilo que a gente colhe tudo aquilo que a gente planta neste momento, no momento oportuno nós iremos colher. Então, se hoje eu estou plantando equívocos e erros já cometidos no passado, certo? Então, eu já não sou mais simples e ignorante nesse erro e nesse equívoco. Portanto, a cobrança com relação a isso, a responsabilidade com relação a esta situação será muito maior do que a que vivemos no momento em que colhemos a semente que foi plantada lá atrás e que hoje nós estamos colhendo. Então, nós fomos curados, Jesus nos cura das nossas mazelas, Jesus nos cura dos nossos pecados, dos nossos erros e equívocos, mas ele pede, vá e não peques mais, para que tu não cometas mais este erro, para que tu aprendas realmente, para que nós aprendamos de uma vez por todas esta lição e que a gente não precise mais voltar para fazer a reparação deste equívoco. Porque se hoje nós estamos pagando esse equívoco de uma forma branda, se continuarmos a exercer este mesmo erro e equívoco, com certeza na próxima colheita nós já não colheremos mais com a mesma brandura que estamos colhendo hoje, né? Certamente isso encairá mais responsabilidade sobre os nossos atos e isso, consequentemente, também trará novas responsabilidades e pagaremos realmente um preço muito mais alto por essa situação. E a correlação com o texto anterior, quando nós falamos no texto anterior, misericórdia para os criminosos. Então, aqui é a mesma coisa. Ali, a indulgência que Jesus teve com essa mulher. Ela errou, ela foi levada a julgamento, vamos colocar assim, e eles queriam apedrejá-la até a morte. E aí Jesus fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, é aquilo que eu falei, nós já cometemos vários erros e pedimos a Deus que tivesse indulgência com as nossas falhas. Então, ali Jesus estava tendo indulgência com a falha daquela mulher. E depois ele fala com ela, cadê aqueles que estavam te julgando, que queriam te apedrejar? Ela fala, Senhor, não ficou ninguém. Aí ele fala para ela, né, também não a julgo. Vá e não peques mais, não torne a pecar. Então é isso, esse olhar dele de compassivo, amoroso, generoso, caridoso, e que ele estava ali disposto a perdoar, desde que ela se arrependesse, e não voltasse a pecar, e dar a ela uma segunda chance. E todos nós temos essa chance, pedimos por ela, mas precisamos nos arrepender das nossas falhas e nos colocarmos a caminho da nossa evolução, da nossa regeneração, e termos essa caridade aí, com aqueles que ainda não conseguiram chegar nesse grau de consciência, não se despertaram para essa verdade, né? Na verdade, se nós estivéssemos numa condição melhor, nós estaríamos habitando um mundo melhor. Então, sim, todos nós que estamos aqui habitando este ambiente, esta terra, certo? Nós somos um pouco criminosos, certo? Se não estamos sendo criminosos hoje, nós fomos criminosos no passado, tá? Porque, sinceramente, se a gente não se arrepende dos nossos erros, a gente volta para reparar. E tu só recebe realmente o perdão divino a partir do momento em que tu aprende a lição. Se tu não aprendeu a lição, o perdão divino está ali, mas o ciclo natural para a coisa acontecer é arrependa-te,
faz essa introspecção e ouve essas palavras de Jesus: vai e não peques mais. Nada te impede de continuar vivendo, de usufruindo as coisas, certo? Porque a vida são feitas de escolhas. Agora, de nada adianta eu vai e não peques mais, e no momento seguinte tu já está em estado pecaminoso novamente, né? Não precisa ser somente com as ações, mas sim através dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são também vibrações, e essas vibrações interferem no nosso campo magnético e, consequentemente, interferem e impactam tudo à nossa volta. Então, os nossos pensamentos são como as palavras, que, como flechas, são jogadas. E quando tu joga, ela não tem mais volta, certo? Tu já jogou, já foi ao infinito, já está fazendo o estrago, ou já está fazendo a compaixão, digamos assim, né? Essas palavras e esse pensamento. Mas se tu não der uma boa intenção para eles, né, é a lei do retorno. Assim como vai para o infinito, ela retorna ao início, e pode essa flecha, no caso essas palavras e pensamentos, retornar a ti com uma intensidade muito maior, né? Porque vai agregando tudo que tem pelo caminho, e quando chega de volta a nós, o nosso campo magnético, o nosso campo vibracional, ele vem com uma intensidade muito maior, e assim é o ciclo que se repete, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para quem peca como para quem é absolvido, né? Essa é uma grandeza proporcional implícita pela lei divina. Perfeito? Então bora lá para o nosso fechamento, com chave de ouro hoje, né? Imaginando aí nos nossos corações, nas nossas mentes, trazendo para o nosso momento muita esperança e principalmente muito amor. Vamos fechar levemente os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, sentindo a presença dos nossos irmãos espirituais à nossa volta, os amigos do bem, que sempre estão nos amparando, os anjos guardiões, nossos mentores, que nos amparam e nos consolam. Com esta energia vibrando à nossa volta, pedimos aos caravaneiros do amor que desçam até os nossos lares e as nossas casas, promovendo aqui uma limpeza profunda de todos os miasmas, formas, pensamentos e energias deletérias impregnadas nas paredes, nos utensílios, em tudo que está à nossa volta dentro da nossa casa. Estão aqui porque foram atraídos e construídos através dos nossos pensamentos, palavras e as nossas ações, nossas e de todos aqueles que convivem conosco. Pedimos ainda a esses caravaneiros do amor que, além dessa limpeza profunda, possam também levar os nossos irmãos menos felizes, que foram atraídos por essas energias até as nossas casas, até os nossos ambientes, inclusive o nosso ambiente íntimo. Que eles possam ser levados, então, a algum posto de socorro para que lá recebam todo o amparo de que necessitam e de que são merecedores. Para assim como nós, possam se refazer e ouvir esta máxima de Cristo: vá e não peques mais. Que sejamos capazes de realmente não pecarmos mais, distribuindo de forma pacífica e amorosa os ensinamentos da Boa Nova, aquilo que Cristo nos ensinou na sua passagem aqui na Terra, e expressada também através de muitas parábolas escritas nesses livros benditos que temos à nossa volta. Pai amado, pedimos ainda a estes caravaneiros do amor que possam fluidificar as águas nos nossos ambientes para que sejam depositadas ali todos os fluidos necessários para o bom refazimento do nosso corpo físico, perispírito e espírito, transformando esta água num alimento puro que vai elevar a nosso padrão vibracional, fazendo com que nossa energia mude de patamar, consequentemente a nossa frequência aumente, e estejamos ligados nesta egrégora de luz. Pedimos, Pai, que o Senhor também abençoe todos aqueles irmãos e irmãs que vão em nossas mentes e em nossos corações, amigos, filhos, pais, irmãos, colegas, colaboradores, e todos aqueles que se encontram debilitados e que praticaram algum equívoco em sua vida, que estão nas cadeias, que estão nos manicômios, que estão desprovidos desta energia salutar e espiritual que o Senhor nos proporciona.
que todos os nossos inimigos também possam receber esta mesma luz, essa mesma bênção, irradiando esta maravilhosa e intensa luz, nessa grande família que formamos, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, nosso Deus Criador. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe a semana, a nossa próxima semana que está por vir, proporcionando para nós condições para viver e conviver em harmonia com todos aqueles que nos cercam. Que sejamos capazes, Pai, de não julgar a nós mesmos e nem aos outros, assim como vós nos ensinou. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Gessiara. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Tá fechado o microfone. Tudo certo. Um beijo, meu querido. Fique com Deus. Excelente semana para você. Você também, minha querida. Ótima semana. Que tudo corra bem para você. Tá bom? Amém. Com Deus. Beijão. E é isso, né, gente? Finalizamos o nosso encontro da noite de hoje. Meu muito obrigado por você estar aqui. E não esqueça, deixe seu comentário. Leve estas energias para mais pessoas que possam se beneficiar com isso. Mande para aquele seu amigo que você não gosta, para que ele também possa receber esta bênção. Obrigado. E nos vemos na semana que vem. Até breve, muito breve. Lembrando, né, pessoal? Esperança e amor. O caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena Reiki. É um caderno de exercício, um workbook, voltado para você que sofre com ansiedade em qualquer espectro. Existe uma forma de olhar para a ansiedade que, não sendo um malefício, utilizar da ansiedade, desse transtorno, desse déficit que nós temos emocional e mental, uma forma de criar um canal de alerta, possibilitando para nós esse resgate íntimo, esta reforma íntima. A ansiedade, para nós, é um sinal de alerta de que algo precisa da nossa atenção. E aqui dentro do workbook, Esperança e Amor, você vai entender como é que a ansiedade se expressa, tanto no ambiente físico, quanto no ambiente energético e no espiritual. Como ela age, como ela deixa de agir, como é que você pode se beneficiar. Quer saber mais sobre isso? Vou deixar um link na descrição aqui deste vídeo, para que você possa se inteirar um pouco mais e talvez entrar em contato e fazer a compra do seu exemplar. Temos ele na versão física e também na versão digital. O valor simbólico de R$ 97.